Olá! Hoje, na disciplina de Processo Penal 1, nós vamos apresentar nosso trabalho a respeito do inquérito policial e seus desdobramentos no devido processo legal. Eu sou a Tabata e vou começar apresentando para vocês. Inicialmente, é importante a gente conceituar o que é esse inquérito policial, que nada mais é do que um procedimento investigatório instaurado em razão da prática de uma infração penal, composto por uma série de diligências que tem como objetivo obter elementos de prova para que o titular da ação possa propô-la contra o autor da infração penal. Então, quando é cometido um delito, o Estado, por intermédio da Polícia Civil, ele tem que buscar provas iniciais acerca da autoria e da materialidade para apresentá-las ao titular da ação penal, o Ministério Público ou ofendido, para que eles, apreciando-as, decidam se realmente querem oferecer a denúncia ou a queixa-crime. Então, tendo isso em vista, o destinatário imediato do inquérito é o titular da ação, o Ministério Público ou ofendido, e o destinatário imediato é o juiz. Bom, o inquérito policial ele é instaurado para apurar infrações penais que tenham pena superior a 2 anos, e já que no caso das infrações penais de menor potencial ofensivo, de acordo com a Lei 9.099 de 95, a lavratura do termo, a lavratura de um termo circunstanciado, então não é necessário haver esse inquérito. Mas, se a infração de menor potencial ofensivo ela tiver alguma complexidade que inviabilize a sua apuração mediante esse termo circunstanciado, pode, como uma exceção, ser instaurado o inquérito policial, que depois vai ser encaminhado ao juizado especial criminal. Além disso, é importante a gente ter em mente que todas as infrações que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher se apuram mediante o inquérito policial, ainda que a pena máxima não seja superior a 2 anos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das características desse inquérito. São essas 5 que a gente tem que ter em mente, que ele é realizado pela Polícia Judiciária, ele é inquisitivo, sigiloso, escrito e dispensável. Bom, realizado pela Polícia Judiciária. Então, a presidência desse inquérito ele fica a cargo da autoridade policial, que é um delegado de polícia ou a Polícia Federal. Os membros do Ministério Público eles podem acompanhar as investigações de inquérito. Mas, se o inquérito for instaurado no âmbito da Polícia Civil, a presidência vai caber sempre ao delegado de polícia e nunca a um órgão do Ministério Público. Então, realmente, o MP, né, o parquet, ele só faz esse acompanhamento. Só que o fato de determinado promotor de justiça acompanhar as investigações de inquérito não impede que ele proponha uma ação penal, não vai ser considerado por isso suspeito ou impedido. Além disso, quando ocorrer um crime militar, vai ser instaurado o inquérito policial militar de responsabilidade da Polícia Militar ou das Forças Armadas. Além disso, não vai ser instaurado o inquérito policial quando for cometido crime por membro do MP ou juiz de direito, sendo hipóteses em que a investigação vai ficar a cargo da própria chefia da instituição ou do judiciário. O inquérito ele tem um caráter inquisitivo e, a partir disso, a gente tem essa consequência de que não vai vigorar o princípio do contraditório, porque ele só vai existir depois do efetivo início da ação penal. E aí, gente, é bom a gente lembrar que o inquérito policial ele tem esse caráter realmente só de investigação. Ele é distinto dos atos processuais que são praticados em juízo. Mas, apesar desse caráter inquisitivo, que torna desnecessário a autoridade policial intimar o investigado das provas produzidas para que ele possa rebatê-las, é possível que o investigado proponha diligências à autoridade ou apresente documentos que ele entenda que são pertinentes. Cabe à autoridade decidir se vai realizar diligência ou não. Mas, como ele esse inquérito é a única fonte, como esse inquérito ele não vai abrigar o contraditório, ele não pode ser a única fonte para condenação. Então, é sempre importante, necessário a gente ter alguma outra prova produzida em juízo para embasar a procedência dessa ação penal. E, gente, o inquérito tem um caráter inquisitivo, mas ele não torna possível que a autoridade faça diligências ilegais. Por exemplo, uma escuta telefônica clandestina. Ela vai ser responsabilizada por isso.
Além disso, ele tem um caráter sigiloso, isso é previsto no artigo 20 do CPP, só que essa norma ela foi um pouco mitigada, porque estabelece-se o direito do advogado examinar, requerer os autos desse inquérito policial. E além disso, a gente tem que lembrar também da súmula 14 do STF, que fala realmente do direito desse defensor de ter acesso aos documentos que são produzidos no procedimento investigatório. É escrito, o inquérito policial ele é escrito, então tem que ter um termo para que haja uma segurança, né, em relação ao seu conteúdo. E por fim, quanto às características, ele é dispensável, ou seja, não é obrigatório nem necessário para o desencadeamento da ação penal. Então, se a gente tiver outros documentos, outras peças que comprovem essa autoria, essa materialidade da infração penal, não é necessário, não é imprescindível que se instaure esse inquérito. Bom, só para finalizar, o inquérito ele tem que ser instaurado no mesmo local da ação penal, por exemplo, um roubo que foi feito em Niterói. Então, o inquérito ele vai tramitar na mesma comarca da ação penal, ou seja, Niterói. E além disso, por fim, a gente não pode opor a exceção de suspeição às autoridades policiais nos autos do inquérito, mas a gente tem que declarar suspeita quando ocorrer algum motivo legal. Caso a autoridade não faça, vai caber à parte interessada pleitear o afastamento do delegado considerado suspeito ao seu superior hierárquico. Olá, meu nome é Amanda e eu vou começar a minha apresentação falando um pouco mais sobre o objeto do inquérito policial. Então, como traz o Auri Lopes Júnior nessa citação que eu coloquei aqui, o objeto da investigação preliminar é o fato constante na notícia crimes. Ou seja, o objeto do inquérito policial, ele vai ser aquilo que vai estar constando na notícia crime, que é o momento que você tem a comprovação da existência de um crime e possíveis indícios da sua autoria. Lembrando que a autoria, como traz o autor também, é um elemento subjetivo acidental. Então, nesse primeiro momento, não precisa estar atribuída a alguém. Interessante trazer logo no início do inquérito policial a questão da obrigatoriedade. Por parecer, mas nem sempre é obrigatório. No artigo 39 do Código de Processo Penal, no parágrafo 5º, ele traz um dos casos que é quando a notícia crime já chega ao Ministério Público com todos os pressupostos para que seja estabelecida uma ação penal. Então, não vai se fazer necessidade do inquérito, porque o inquérito é justamente para criar um convencimento no Ministério Público e não necessariamente provar que aquele fato aconteceu, até porque não seria possível. Mas o inquérito ele vai demonstrar que aquele fato tem uma grande probabilidade de ter acontecido. Então, quem vai decidir pela conclusão do inquérito vai ser o promotor quando tiver no seu grau de convencimento. O inquérito ele tem também uma limitação temporal, que é trazida pelo Código de Processo Penal no artigo 10. Esse inquérito ele vai poder durar até 10 dias se o indiciado estiver preso, nos casos de flagrante, ou 30 dias, quando não houver nenhuma prisão cautelar. Lembrando que esse prazo de 10 dias ele vai ser contado a partir do início da prisão. Então, entretanto, o Código de Processo Penal ele traz algumas possibilidades de que esse prazo possa ser prorrogado. No artigo 3, que é justamente o artigo que o Código também traz a figura do juiz das garantias, existem algumas possibilidades de que se dê um prazo maior para a duração do inquérito. Mas na tentativa de fazer aqui um panorama geral, eu trago o exemplo do caso de tráfico de drogas, que o artigo 51 da Lei de Drogas, ele diz que esse inquérito ele pode ser concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado já estiver sido preso, ou no prazo de 90 dias, se ele estiver solto. Porém, de novo, o Código traz possibilidades de que esse prazo seja até duplicado a depender do caso e de autorização do juízo. Então, apesar de haver uma limitação legal, isso é uma coisa que ainda pode variar a depender do caso em questão. Então, quando eu quis dizer lá no começo que o inquérito policial ele começava, entre aspas, com a notícia crime, ele vai começar, de fato, com o ato administrativo do delegado de polícia, que através de uma portaria vai solicitar que ele seja instaurado. O artigo 5º do Código de Processo Penal, ele traz algumas possibilidades, que o inquérito policial ele vai poder ser iniciado de ofício ou mediante uma requisição.
O inquérito iniciado de ofício, como o próprio nome já diz, ele acontece mais no casos de delito em flagrante. Mas ele também pode ocorrer, dependendo da notoriedade do fato, ou por meio da voz pública, que nada mais é do que o relato de várias pessoas, ou por informação reservada. Mas, de modo geral, ele vai se contentar aí nas situações de flagrante, já que o Estado ele não vai sair por aí investigando sozinho, ele tem que reagir à notícia crime. Já o inquérito iniciado mediante requisição, ele pode ser pela requisição do Ministério Público ou do órgão jurisdicional. Geralmente, quando a requisição do Ministério Público é quando a denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público, mas por algum motivo existem alguns fatos que precisam ser esclarecidos, aí o Ministério Público pede que seja estabelecido um inquérito policial. A requerimento do ofendido é quando o próprio ofendido em si ou um representante legal vai e narra os fatos, né, em todas as suas circunstâncias, que vai indicar os sinais característicos da ocorrência de um crime. Então, por ofendido, seu representante não vai abranger aí a questão da delação anônima, né, ou da denúncia anônima. Porque pela própria natureza da denúncia anônima, ela não vai ter uma verossimilhança necessária para que a autoridade policial inicie o inquérito. E uma outra possibilidade também é o inquérito começar mediante uma requisição do ministro da Justiça. Só que essa possibilidade são para casos mais específicos, como crimes cometidos por estrangeiro contra um brasileiro, ou crimes contra a honra cometidos publicamente ou não contra o chefe de governo estrangeiro ou o presidente do Brasil. E o Código de Processo Penal traz algumas outras hipóteses, porém são hipóteses mais específicas. Então, para finalizar minha fala, né, eu trago aqui as peças inaugurais do inquérito policial. A portaria, como eu havia mencionado, a prisão em flagrante, quando for os casos, né, o requerimento do ofendido ou de seu representante na ação penal privada, a requisição pelo Ministério Público ou de outra autoridade judiciária e a representação do ofendido ou de seu representante legal, no caso das ações penais públicas, que aí, também a gente tem aí a possibilidade de requisição pelo ministro da Justiça. Então, eu vou passar a palavra agora para a Raíssa, que vai abordar um pouco mais os atos de desenvolvimento do inquérito policial. Oi, gente, meu nome é Raíssa e eu vou dar continuidade à apresentação do seminário acerca do inquérito policial e seus desdobramentos no devido processo legal. Eu vou começar falando, deixa eu só mudar o slide aqui. Eu vou começar falando acerca da representação, vou falar rapidamente. E em relação à representação, cabe ressaltar a princípio que ela está sujeita a requisitos de ordem formal e deverá ser feita obedecendo primeiramente ao lugar. Ela poderá ser oferecida ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. No primeiro caso, o juiz ele deverá encaminhar diretamente ao Ministério Público, que deverá decidir entre denunciar, pedir o arquivamento, investigar por si mesmo ou requisitar a instauração do inquérito policial. O segundo é o tempo, o prazo para representar a lei credencial de 6 meses, contados a partir da data que o ofendido vier a saber quem é o autor do delito, consoante o artigo 38 do CPP. E por ser um prazo decadencial, ele não pode ser interrompido ou suspenso. E realizado no prazo legal, será irrelevante que a denúncia seja oferecida após os 6 meses, pois o prazo decadencial está atrelado exclusivamente à representação. E o terceiro é a forma, a representação é facultativa, cabendo ao ofendido valorar a oportunidade e a conveniência da persecução penal, podendo inclusive preferir a impunidade do agressor, a difamação e a humilhação gerada pela publicidade do fato no curso do processo. Não poderá haver de forma alguma pressão ou coação para que a vítima represente, pois deve ser um ato de livre manifestação de vontade. Por conseguinte, cabe ressaltar a princípio que, com base na notícia crime, a Polícia Judiciária ela instaura um inquérito policial, que, como sabemos, é o procedimento administrativo pré-processual, e, em seguida, a polícia ela tem como dever praticar uma série de atos para que o inquérito policial seja realizado de maneira correta. Esses atos eles estão expressos no artigo 6º seguinte do CPP, tendo por objetivo a intenção de formar elementos de convicção para a formação da opinião delicti do acusado, que nada mais é que a opinião
a respeito do delito. E nessa missão de apurar as circunstâncias do fato delitivo e da autoria, determina o artigo 6º que a Polícia Judiciária ela deverá, primeiramente, dirigir-se ao local para que não seja alterado o estado de conservação das coisas, até chegar aos peritos criminais, e essa, sem sombra de dúvidas, a primeira providência a ser tomada pela polícia. Ela precisa dirigir-se ao local e isolá-lo de forma de conhecimento geral, inclusive, que o local do crime é uma das principais fontes de informação na tentativa de reconstruir a história do delito. E aí, no local de investigação, a polícia tende a ter contato com objetos deixados no local e possíveis testemunhas, e ambos tendem a corroborar no decorrer da investigação policial. O segundo é a apreensão dos objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. O perito criminal é de suma importância para o andamento do inquérito policial, à medida que, por meio do trabalho dele, é possível estabelecer provas mais precisas, através de fotografia, desenhos, enfim, os laudos são muito importantes também. O terceiro é o ato de desenvolvimento do inquérito, de colher todas as provas que servirem de esclarecimento do fato e suas circunstâncias, visando esclarecer o fato e sua autoria. Importante pontuar ainda que, atendendo ao caráter sumário do inquérito policial, a polícia não deve e não pode perder tempo por testemunhas meramente abonatórias, que não tenham realmente presenciado o fato e que por isso limitem-se a transmitir apenas o que ele foi contado, né? É a famosa fofoca. O quarto é ouvir o ofendido, e é claro que essa parte, quando possível, e sendo possível, a oitiva da vítima do delito é uma importante fonte de informação para o esclarecimento do fato e da autoria. O quinto, ao meu ver, essa é a parte mais importante do inquérito, que é de ouvir o indiciado, e a princípio devem ser garantidos os direitos do advogado, e se ele quiser, ele pode sim optar por falar somente em juízo. Isso não deve prejudicá-lo, inclusive cabe enfatizar que o direito de silêncio encontra-se na ampla defesa. O sexto é o de proceder ao reconhecimento das pessoas e coisas e as acariações. A acariação é de suma importância também no inquérito policial, porque é nessa fase que consiste em apurar a verdade no depoimento e na declaração das testemunhas, à medida que coloque-se elas frente a frente, levantando pontos divergentes até que se chegue a alegações e afirmações verdadeiras. E eu preciso ressaltar ainda que o acusado ele não pode ser obrigado a participar da acariação, porque ele tem o direito, mais uma vez, de não produzir provas contra si mesmo. Um outro ato de desenvolvimento do inquérito é a determinação, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito e qualquer outra perícia. O exame de corpo de delito ele pode ser realizado tanto na vítima como no autor do delito, e, mais uma vez, é assegurado ele o direito de não submeter-se ao exame de corpo de delito como uma manifestação do direito de autodefesa negativo. E, no mais, outro ato importante é de averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, social, sua condição econômica. E, por fim, consoante a necessidade, a polícia ela pode solicitar ao juiz a adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais, busca e apreensão, escutas telefônicas. E, em resumo, o inquérito policial ele tem por finalidade o conhecimento de elementos para decidir entre o processo ou não processo, assim como servir de fundamento para as medidas e procedimentos que se façam necessários no decorrer do curso. Bom dia, professor. Espero que esteja bem. Eu sou o Guilherme, eu vou dar aqui continuidade à apresentação do trabalho. Eu fiquei com a parte de estrutura, né? Lugar, tempo, forma e valor probatório dos atos do inquérito policial. E, bom, vou começar. Primeiramente, eu trouxe aqui que eu gostaria de ressaltar, né, que a autoridade que conduz o inquérito deverá fazê-lo sob o manto do sigilo, sob a justificativa da paz social, da inviolabilidade da intimidade, da dignidade da pessoa e dos princípios da oportunidade e conveniência, né, na busca justamente do maior número de indícios e informações para que possa concluir com êxito o seu intento. Bom, vamos começar então pela instauração e os atos iniciais, né?
que, bom, a autoridade deve instaurar um inquérito policial para a investigação do crime, lembrando que a antijuridicidade só poderá ser eventualmente apreciada após a denúncia, não sendo lícito, antes disso, trancar-se o inquérito policial sob a alegação de que a prova nele produzida induz a inexistência da relação jurídico-material, né? Então, inicialmente, a autoridade policial deve proceder de acordo com o artigo 6º do CPP, se dirigindo ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Deve a autoridade ainda, né, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelo perito, né, conforme estabelece também o artigo 6º, inciso 2º, sendo esses objetos, logicamente, submetidos a exames de fim de verificação da natureza e eficiência, conforme estabelecido também pelo artigo 175. E também podem, eventualmente, ser recolhidos ao Museu Criminal se houver esse interesse, conforme versa o artigo 124. Cabe ainda à autoridade colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, que é o inciso 3º do artigo 6, devendo-se observar, logicamente, os direitos e as garantias individuais constitucionais quando se diligenciar. Bom, no que tange à instrução, vamos primeiro aqui falar sobre a oitiva da vítima, né, que a autoridade deve ouvir o ofendido, se possível, conforme estabelecido pelo inciso 4 do artigo 6, embora seja relativo o valor probatório das declarações da vítima, no geral, assim, são informações muito úteis. O ofendido deve ser notificado para comparecer e prestar suas declarações e, diante do não atendimento sem motivo justo, ser conduzido à presença da autoridade, conforme estabelece o artigo 201, parágrafo 1º. Podendo também essa determinar, caso necessário, a busca e apreensão, conforme estabelecido pelo artigo 240, parágrafo 1º. Bom, sobre o reconhecimento e a acareação, deve ser efetuada quando houver diligências entre declarações prestadas no interrogatório, depoimento de testemunhas, declaração de vítima, etc. Versam sobre isso os artigos 229 e 230 do CPP. É evidente também que a acareação só pode ser feita quando a divergência incidir sobre fatos ou circunstâncias relevantes, né? No que tange o exame de corpo de delito, professor, eu até peço desculpa pela velocidade que eu estou falando, mas, assim, quero abordar a maior parte de coisas, assim, de uma maneira eficiente, então acho que eu estou falando bem rápido, mas peço para você desconsiderar isso. Bom, voltando aqui. No exame de corpo de delito, essa conformidade está com os artigos 158 e 184 do CPP, né? Ele é indispensável quando o crime deixa vestígios, constituindo-se na verificação, né, dos elementos exteriores ou da materialidade da infração. Cabe também ao perito o exame do fato delituoso, de suas causas, consequências, etc. Seguindo para a simulação dos fatos, a autoridade pode proceder à simulação dos fatos desde que não contraria a moralidade ou ordem pública, conforme versa o artigo 7º do CPP. O indiciado, porém, não está obrigado a participar da reconstituição, ainda que tenha confessado o crime, pela mesma razão do direito que tem de permanecer calado, conforme estabelece o artigo 5º da nossa Constituição. No indiciamento, justamente a imputação, né, de alguém no inquérito policial, da prática do ilícito penal ou do resultado concreto da convergência de indícios que apontam determinada pessoa ou determinadas pessoas como praticantes de fatos tidos como típicos, antijurídicos e culpáveis. Perdão, professor. Na identificação do acusado, temos aqui, sendo legal nessa identificação, começa aí, a autoridade pode conduzir coercitivamente o indiciado para esse fim desejado, podendo autuá-lo em flagrante pelo crime de desobediência em caso de recusa injustificada. Em relação ao interrogatório do indiciado provável autor, né, do fato delituoso, deve a autoridade ouvi-lo, ou seja, interrogá-lo, devendo, né, o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que tenham justamente ouvido a leitura. No interrogatório promovido na fase de inquérito, não é necessária a presença do advogado, que é uma divergência, né, da fase judicial, que é imprescindível a presença do advogado.
Eu trouxe aqui também alguns deveres, né, da autoridade policial, justamente porque eu acho que vai agregar ao trabalho enaltecer isso. O primeiro, né, de fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. O segundo, de realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou MP. Também trouxe, né, justamente o dever de cumprir os mandatos de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. E, por fim, também, estando presentes os pressupostos do artigo 312 e 313 do CPP, a autoridade deve representar para a decretação da prisão preventiva, né, fundamentando o pedido sobre sua necessidade ou conveniência cautelar. Sobre o encerramento, eu trouxe até também mais esse outro slide aqui versando sobre isso, que deve ser justamente assim como um todo, né? Eu vou abordar tudo que eu falei aqui rápido e finalizar. Bom, o inquérito deve ser realizado e finalizado em determinado espaço de tempo, conforme estabelece a lei processual a que estiver vinculado. Não obstante a previsão legal, diante das inúmeras possibilidades de prorrogação do prazo para sua conclusão, admitindo ou não, durante sua realização, interferência externa posta-se à atividade discricionária, o inquérito deverá ser concluído em razoável espaço de tempo. Eu também vou trabalhar alguns prazos aqui, logo em seguida, mas, assim, em seu final, a autoridade condutora deverá elaborar um relatório conclusivo, encaminhando tudo quanto foi apurado para aquele que decidirá ou não pelo oferecimento da ação penal. Conforme eu havia falado, eu trouxe alguns prazos aqui, né? Por exemplo, o prazo para o indiciado preso são 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Conforme versa, né, o artigo 66, o preso deverá ser apresentado ao juiz para essa prorrogação. No que tange o indiciado solto, o prazo já muda para 30 dias, sendo prorrogáveis a critérios do juiz, obviamente, seguindo a orientação do CPP. Trouxe também, em relação à Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, o indiciado preso, né, já o prazo é diferente, né? O prazo é de 30 dias, sendo prorrogáveis por mais 30, enquanto que o indiciado solto é de 90 dias, sendo prorrogáveis por mais de 90. Bom, com isso eu finalizo a minha parte do trabalho, vou estar aí passando para a próxima pessoa e muito obrigado, professor. Olá, meu nome é Isabelle Calil e eu estarei dando continuidade ao nosso trabalho, falando mais especificamente sobre o indiciado no sistema brasileiro. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a Lei 12.830, de 20 de junho de 2013, que vai dispor sobre a investigação criminal dirigida pelo delegado de polícia, trazendo previsões legais para situações já conhecidas através de entendimentos doutrinários e jurisprudência. Nesse momento, a gente vai focar no parágrafo 6º do segundo artigo, que toca em um instituto relevante dentro do contexto de investigação policial, que é exatamente o tema do nosso trabalho, que é o indiciamento. O parágrafo 6º, ele reflete uma postura um pouco mais cuidadosa, visto que a análise técnico-jurídica do fato vai afastar os casos de indiciamento em situações, por exemplo, em que o fato é atípico ou quando já se operou a prescrição. O indiciamento pressupõe um grau mais elevado de certeza de autoria, que é a situação do suspeito. Então, o indiciamento deve resultar do instante mesmo em que, no inquérito policial instaurado, verificou-se a probabilidade de ser o agente o autor da infração penal e, como instituto jurídico, deverá emergir configurado em ato formal de polícia judiciária. Logo, é importante destacar, né, que o indiciado ele é sujeito passivo em sede pré-processual. E uma vez realizado o indiciamento, o sujeito só deixará o estado de indiciado quando da decisão de arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público, ou quando do recebimento da denúncia, no momento em que passará a ser chamado de acusado ou de réu. Na prática, infelizmente, o indiciamento como ato em si muitas vezes não existe, sendo erroneamente substituído pelo interrogatório e por um formulário destinado a qualificar o sujeito. E isso é muito lamentável. A nova lei, ela garante ao investigado que o indiciamento seja motivado, ou seja, só ocorrerá quando e se forem escolhidos indícios da sua autoria
ou participação e produção de provas, né, suficientes da existência, no sentido material mesmo, da infração penal. Desaparecidos os indícios, o indiciamento deve ser tornado sem efeito, com a declaração formal de desindiciamento. Com isso, a gente vai usar para corroborar nosso entendimento o disposto, por exemplo, no artigo 17d da Lei de número 9.613 de 98, que foi modificado pela Lei de número 12.683 de 2012. E o artigo 17 dele vai dizer que, como está disposto aí para vocês, em que em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo de remuneração e demais direitos previstos em lei, até que o juiz competente autorize, em decisão fundamentada, o seu retorno. Já em relação ao direito à defesa e ao contraditório, né, e também as garantias processuais constitucionais, nós temos algumas questões, porque assim, em lugar comum na doutrina, existe a afirmação de que não existe direito de defesa e contraditório no inquérito policial. Entretanto, muitas doutrinas também vão dizer que essa informação está errada e que bastaria citar a possibilidade do indiciado exercer no interrogatório, né, policial sua autodefesa positiva, dando sua versão aos fatos, ou negativa, usando seu direito de silêncio. Também poderá fazer-se acompanhar de advogado, que seria uma defesa técnica, que poderia também agora, né, intervir no final do interrogatório. Também poderia, né, postular diligências e juntar documentos, conforme o artigo 14 do Código de Processo Penal, e apresentar razões, que seria a defesa escrita, e outras alegações defensivas, nos termos da Lei de número 8.906 de 94, do artigo 7º. E, por fim, poderá exercer a defesa exógena através de habeas corpus e do mandado de segurança. Então, é importante, como eu falei anteriormente, né, que não é incomum a afirmação de que não se aplica um contraditório e a ampla defesa no inquérito policial. E essa proposição, ela baseia-se em quê? Ela vai se basear numa interpretação literal da Constituição Federal, em que no seu artigo 5º do inciso 55, vai garantir o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. Daí se conclui que não estão incluídos os investigados em inquérito policial por não serem litigantes ou acusados e por não constituir o procedimento policial, que seria um processo. Todavia, muitos entendem que meras confusões terminológicas não têm o condão de aniquilar a norma protetora. E dentre os acusados em geral, estão contidos os suspeitos e indiciados, contra os quais o Estado já pode adotar medidas restritivas, como busca e apreensão, domiciliar e, por exemplo, também intercepção telefônica. A acusação em geral, né, o constituinte, no caso, que não utilizou o complemento inutilmente, abrange não apenas a imputação formal, veiculada por ação penal, mas também a imputação informal, que seria caracterizada pelo inquérito policial. Além disso, o termo processo também poderia, né, abarcar o procedimento, já tendo o legislador, em outras oportunidades, empregado a palavra em sentido amplo, tal como no Código de Processo Penal. Mas, assim, é óbvio que existem jurisprudências, como eu falei no início dessa parte do trabalho, que vão dizer que existe e que não existe. Além disso, vale destacar que são direitos e garantias constitucionais do indiciado a igualdade perante a lei, a legalidade, a proibição de tortura e tratamento degradante ou desumano, o devido processo legal das medidas de supressão de liberdade, o direito ao silêncio, e também a assistência técnica. Então, eu finalizo aqui nossa apresentação, trazendo uma breve consideração final do que é pensar o inquérito policial em contexto do Estado Democrático de Direito. O inquérito policial, no contexto do Estado Democrático de Direito, como o Estado brasileiro, ele pode ser uma atuação que vai visar proteger determinadas garantias ou direitos especificados no ordenamento, como, por exemplo, a Constituição Federal traz no artigo 5º, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, o inquérito policial ele foi justamente pensado para ser algo em consonância com o devido processo legal, porque ele trouxe características e limitações específicas. É o inquérito quem vai estabelecer as bases da ação penal. Então, também é um inquérito que vai ser responsável por manter tanto o contrato como a paz social de modo geral, uma vez que ele vai tirar do indivíduo a vingança privada e
consequentemente, o caos social. Porém, quando o inquérito não observa seus parâmetros, ele vai se tornar justamente o contrário. Então, ao invés de se tornar uma atuação que visa proteger, vai ser uma atuação que visa oprimir e negligenciar direitos mínimos. Então, com isso, eu finalizo nossa apresentação. Aqui por algumas referências usadas ao longo do trabalho e bons estudos.